Eu quero compartilhar com você uma palavra aqui em Gênesis, no capítulo 45, versículo 1 em diante, que diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: Fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E aí o texto continua, e quando chegamos no versículo 7 em diante, ele vai dizer assim: Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Olha que coisa interessante esta passagem que nós acabamos de ler. José, o filho que foi vendido pelos irmãos, e o interessante é que quando você pega para ler esse texto, José foi jogado no poço e os irmãos sentaram para comer pão. E enquanto eles se banqueteavam com o pão, tendo o irmão no fundo da cisterna, eles decidiam o futuro desse menino. Os irmãos comendo pão e decidindo o futuro do irmão. E o texto diz que eles levantaram os olhos e viram uma caravana dos ismaelitas que por ali passavam e decidiram, na hora da refeição, na hora do almoço, vender José como escravo. E foi assim que eles fizeram. Durante a refeição, eles tomaram uma decisão de vender José. Os anos se passam, José já havia sido levado pela caravana, havia passado pela casa de Potifar, passado pela prisão, a mando do próprio senhor, comandante do exército, e agora ele está como governador da terra do Egito, o segundo na autoridade. Logo depois de Faraó, quem manda é José. E o texto diz que agora José, ele prepara uma mesa no palácio, uma sala à parte, ele tem uma mesa para si, porque os egípcios não se juntavam com os egípcios não se juntavam com os judeus, né? Então José tem uma mesa só para ele, há uma mesa de frente para os seus irmãos, que ainda não sabem que é José que está ali, mas há uma mesa separada para eles, e eles estão comendo. E durante a refeição, que José se dá a conhecer aos seus 11 irmãos. E o texto diz que ele manda sair todos da sala. Ficam apenas os seus irmãos. E eles devem achar aquilo esquisito, estranho. Eles estão falando em egípcio e as pessoas saem e ficam apenas os 11 e agora José, os 12 irmãos numa sala. Os irmãos sentados numa sala, e eles não fazem a menor ideia de que aquele egípcio ali não é um filho do Faraó, não é um homem nascido no Egito, senão o seu próprio irmão caçula, José. Não é mais caçula, né? Porque agora tem o Benjamim, que é o filho caçula, mas está ali José. José se dá a conhecer e ele fala: olha, sou eu, o irmão de vocês. Que coisa linda é nós pensarmos aqui hoje que na mesa do rei é a revelação. É na mesa do rei que nós vamos descobrir e entender coisas que no primeiro momento não fazem o menor sentido. Aquele comportamento de José não faz o menor sentido na cabeça dos irmãos. Manda prender, manda soltar, manda trazer o filho caçula. Por que isso tudo? Eles devem se interrogar, eles devem se questionar.
Por que esse cara tem interesse no irmão caçula? Por que perguntaram pelo caçula? Por que o outro teve que ficar aqui guardado? Por que colocou uma taça no nosso saco de mantimento? São perguntas das quais eles não têm respostas e eles não conseguem entender. Porque nós só vamos entender certas coisas, irmãos, quando nós estivermos sentados na mesa do rei. Porque é ali na mesa do rei que tudo vai fazer sentido. Na mesa do rei há revelação. O texto diz que José se dá a conhecer aos seus irmãos ali na hora do almoço, na hora da refeição. Ele não apenas dá-se a conhecer, dizendo, olha, eu sou eu, José, o irmão de vocês, mas também a revelação ela é muito mais profunda, porque José começa a dizer para eles o que vai acontecer com a terra. Eles estão passando por anos de escassez. As vacas gordas já se foram. Agora eles estão vivendo as vacas magras. Lembra daquele sonho que ele teve e contou para os irmãos lá atrás? Que os feixes de trigo se curvavam diante dele. Então, chegou a hora dessa profecia se cumprir. Calma, meu irmão. As palavras que Deus liberou para a tua vida, elas têm um tempo para se cumprir, para se realizar. Espera, tenha paciência. Olha, demorou muito tempo para que essa palavra, para que essa promessa se cumprisse. Mas José guardou no coração a palavra do Senhor e creu nela sobre todas as coisas. Ou você acha que José deixou de crer quando estava preso? Não. José continuou crendo. Você acha que ele deixou de crer quando estava como chefe na casa de Potifar? Não, ele continuou crendo. José sempre creu na palavra do Senhor, a palavra que foi liberada a respeito dele. E isso fez diferença na vida de José. José sabia que estava onde estava, não por causa do coração ruim dos irmãos, ainda que tivessem, não por causa de toda a luta, de toda a adversidade, toda a perseguição. Não, José estava ali porque estava cumprindo um propósito de Deus. A despeito de tudo que acontece ao redor, de toda a dificuldade, de todas as lutas, José sabia que Deus tinha o controle de todas as coisas. Olha, meu irmão, talvez você esteja passando por muita dificuldade, por muita luta, por muitos problemas, mas deixa eu dizer algo para você. Há uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida, e é nesta palavra que você tem que crer, é nela que você tem que se agarrar, se prender a ela, porque é esta palavra que o Senhor liberou que vai se cumprir na tua vida. Então não fique preocupado com o que acontece ao seu redor. José creu nesta palavra e agora aquela palavra que foi liberada pelo Senhor está se cumprindo diante dele. Os irmãos estão vindo se encurvar diante de José para poder ter o trigo. Sabe? Na presença do Senhor, na mesa do Senhor, há revelação. Na mesa do Senhor, há provisão. Na mesa do Senhor é que nós entendemos e que todo propósito faz sentido. Se algumas coisas não fazem sentido para você agora, fique tranquilo, porque na hora que você estiver na mesa com o Senhor, as coisas vão se tornar mais claras e mais inteligíveis para você. Mas o importante é você primeiro aceitar o convite e vir assentar na mesa. Por quê? Há lugar na mesa para você também. Deus te abençoe.